Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Muito bem, muito bom dia você ouvinte aqui da Guardiã da Notícia, são 9 horas e 49 minutos, quase estourando 9h50, e agora hoje tem aqui meu amigo, meu convidado Odilon Araújo. Muito bom dia, Odilon. Valeu, bom dia. Primeiro e antes de tudo, muito obrigado pelo convite, pela confiança nas palavras aqui. A gente sabe da responsabilidade que é falar aí para esse pessoal todo que te ouve aí há anos. Bacana. O Odilon, para quem não sabe, é o seguinte, o Odilon entende muito de música, né, Odilon? Entende de vinho, é de tudo um pouco, na verdade, né? Odilon, o que você tem a me dizer sobre o mundo musical? Hoje em dia, o que acontece com a música, no seu ver? A gente está passando por um momento, nós estamos no meio da onda, né? A gente talvez não se dê conta do tamanho disso, mas nós estamos ainda, né, na fase da globalização, das informações muito rápidas, né? E que corre o mundo inteiro, né? Por conta disso, para fazer justa a palavra globalização, né? E daí vai misturando ritmos, música, culturas e certamente assim num curto espaço de tempo a gente vai ter muita novidade, né? Por essas misturas absurdas, né? A informação que a gente tinha lá nos anos 60 e 70 sobre música fora do Brasil se limitava às pessoas que tinham condições de ter essas informações, né? Eu lembro lá do tempo que eu era garoto lá buscando informações, fuçando discos e pedindo disco emprestado, né? Ou você ficava uma semana, devolvia, trocava. Naquela época era a época dos discos, né? Pra quem não sabe, os long play que falava-se, né? E era diferente. Hoje a gente tá no CD, hoje tá no pendrive, tudo mudou, né? Agora deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você tem um gosto apreciado pelo rock, é isso? Ah, sim, né? Acabou. O rock é uma coisa maluca, né? 3 acordes que mexem com o seu emocional, né? Ele te motiva, ele te dá um gás. Você é músico também? Não, nada, sou nada. Eu sei que você tocava algum instrumento, mas na verdade você não conseguiu ingressar assim numa banda. Como que é essa história? Não, eu comecei a estudar flauta e sax, mas nunca fui competente, nunca fui bom e pisciano, né? 8 ou 80, ou faz direito ou não faz, né? Mas tem um ouvido bom. Aí você acostuma, né? Você educa, né? Na verdade é assim, né? A coisa da música, tem 2 tipos de música, né? Música boa e música ruim. Acho que a sacada é assim, né? Às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para você. Entendi. E naquela leva dos anos 60, 70, quem que você dá aquela cartada, fala assim, essa banda que me inspirou, essa banda que era muito boa, quem que você acha que naquela época despontou e que está até hoje, na verdade tem bandas até hoje, né? Tem, e assim, começa, eu acho que um pouco antes, lá nos anos 60, aqui em São Paulo, ou São Paulo, Rio, a partir dos Incríveis, né? Os Incríveis depois vão desaguar aí em outras bandas setentistas e com músicos trabalhando com todo mundo, né? Dos Incríveis para o Casa das Máquinas, para o Som Nosso de Cada Dia e desses aí para outros tantos, né? Outros tantos artistas, né? Mas assim, tem um disco que foi um divisor de águas na minha vida, que era uma coletânea da Rita Lee. E nessa coletânea tinha a Balada do Louco, com o Arnaldo Batista cantando. E foi a partir do Arnaldo Batista que eu comecei a olhar o rock diferente. Aí que eu fui fuçar Mutantes para tentar entender. E quanto mais você perguntava para a turma, era difícil conseguir informações, né? Quanto mais nós não tínhamos essa facilidade hoje em dia, né? Hoje em dia você fala no WhatsApp com o mundo inteiro. Exatamente. Eu fiz uma entrevista durante meu programa aqui na Guardia do Tempo, segunda-feira, em Lisboa, tempo real, sabe, perfeito. Aquela época a gente não tinha nem muito o telefone, né? Eu acho que estava na época do telégrafo. Não, tinha telefone mais ou menos, né? Mas era caro, né? Era caro, era tudo muito difícil, né? Muito difícil. Eu sei que tem uma passagem sua aí com o Raul Seixas. O Raul é um outro episódio na minha vida, né? E o Raul continua me emocionando até hoje, cada vez que você
Você ouve Raul, você descobre uma coisa diferente. Dilon, eu costumo dizer assim, são cartas marcadas, né? Os músicos que fazem sucesso, que vêm, despontam, eles fazem uma qualidade musical que só eles conseguiam fazer naquela época e acabam falecendo. Eu digo que é carta marcada. Não sei se você tem a mesma noção ou a mesma ideologia. É isso mesmo. Eu acho que é isso. Olha, acho que você tem muita razão nisso. Tem uma coisa sobre o Raul. O Raul, ele era um talento absurdo em todas as áreas, né? Eu acho que ele era tão talentoso para lidar com as situações. No começo de carreira, né? Ele sempre se cercou de gente muito boa. Ele era um cara muito elegante, né? Ele conseguia olhar e valorizar os artistas que estavam cercando ele, né? Tem algumas coisas na carreira dele como produtor ainda na CBS, por exemplo, a Diana, cantora, né? Que tem aquele lance lá, aquela música do Neil Diamond lá, que é uma versão feita pelo Rossini Pinto lá no começo, Porque Brigamos, puta sucesso, vendeu disco de ouro lá nos anos 70, né? Foi bem bacana, aquela época tinha esses lances, disco de ouro, era bem isso mesmo. E ele pinçou a Diana nos bastidores da CBS, ela era namorada do Odair José. Odair José, olha, esse cara também cantava muito, hein? Eu não sei se ele canta ainda, mas o Odair José tem umas músicas bacanas, hein? E eu tenho uma impressão assim, muito legal do Odair José, assim, de humildade, né, um cara muito legal, assim, deve ser muito boa gente. E ele foi casado com a Diana, né, até. E o Raul pinçou a Diana, fez um disco maravilhoso, tem música dele lá, para quem quiser dar uma sondada, pega um country que tem nesse disco que chama Quero Te Ver Sorrindo. Essa letra é do Raul. Que bacana. Música do Raul. Aliás, o Raul tem muitas composições cantadas por outros artistas, né, dessa fase aí que ele era produtor da CBS. Ele sempre buscava colocar uma música dele no repertório de algum cantor lá que era promissor. Alguns deram certo, né? Baltazar, Vanderlei Cardoso tem coisa dele, e o Gerry Adriani tem como diz o pessoal, né, cada cantor tem a sua Conceição, né, uma referência ao Calbi Peixoto, né? Pois é, grande Calbi. A Conceição do Gerry Adriani é Doce Doce Amor, que é uma música do Raul Seixas e do Mauro Mota. Olha, eu já não sabia, tá vendo? Então você que está ouvindo aí, são 9h56, a gente está com um bate-papo gostoso aqui com o Odilon Araújo, ele que conhece muito de música dos passados, aí ele tem um vasto conhecimento, ó, só você clicar na guardiadanoticia.com, dá tempo. Se você não conseguir, tranquilo, depois você vai lá no nosso site, aguardiadanoticia.com, você vai ver na íntegra. Ô Dilon, cortando como já cortei, tipo Faustão, quem gosta muito dessas coisas assim, de tempos dourados, é mais ou menos isso, é o Carlos Zagazzi. Você conhece bem o Carlos Zagazzi, né? Nossa. Nosso querido Carlão. Carlão, meu amigo de infância. Carlão, um beijo pra você. Você é maravilhoso. Tá na audiência aí, tá mandando mensagem aqui, ó. Carlão, se quiser fazer pergunta, você pode estar toda aberta aqui. É só mandar aqui pra nós aí, ó. E você que tá ouvindo também é só perguntar pra nós aqui. Carlão, sensacional. O Carlão é uma lenda, né? Uma lenda. A lenda do Oliveira, né? Aliás, ó, tem muita gente no Oliveira que se quiser mandar um abraço também. Eu sei que estão te ouvindo, seus amigos que você disparou aí esse momento. O Frangão, né? A gente falamos dele aí, o Frangão que... Frangão é maravilhoso. Um grande abraço pro Frangão. Faz uns dias já que eu não vejo ele. Muito saudade. Um cara muito bacana mesmo. E da turma lá, o pessoal da padaria lá do Juninho, Hernani... Juninho que deve estar dormindo agora, né? É possível. Biela, o Flor, Xandola, essa turma aí é demais. Olha, essa Vila Oliveira, eu vou te falar um negócio. Dandão. Você mora aqui em Santo André. Mora em Santo André. Isso, Dilon. Mas você não sai do Oliveira, o que acontece? Aqui é assim, a gente sai da Oliveira, a Oliveira não sai da gente, né? É difícil, né? O negócio é muito legal. O que você tem a dizer hoje dessa música que está rolando no nosso país aí, que tomou aí todas as emissoras, que estão lançando cada dia mais e visando dinheiro, ou seja, money, né? Cash. O funk. Vamos lá, você é um cara que veio das antigas, como eu sou também. O que você tem a falar? Não, a gente não vai falar mal, a gente vai só dar uma opinião. Vamos lá. Eu penso uma coisa sobre essas coisas novas, Vale, que é o seguinte. A gente tem que fazer um exercício de reciclagem. A gente tem que entender que são momentos, né? Respeitar a opinião de cada um, o que cada um gosta de ouvir, né? Eu fiz um exercício muito grande para ouvir coisas diferentes de rock and roll,
né? Ah, entendi. Você tinha eu uma gostava, diretriz. era um negócio meio radical, né? Ficava naquela de rock and roll o tempo inteiro. Depois, eu também gosto muito de MPB, né? Aquela lá dos anos 70, toda essa turma que nós cansamos de ouvir aí. O Caetano, Gil, mas eu gosto mais dos caras mais alternativos, os mais marginais. Walter Franco. O que seria marginais? Os caras que estão à margem do que está na mídia, vamos dizer assim, né? Entendi. Os caras que estão... Para o nosso ouvinte entender, porque ele fala, mas o cara é marginal. Não é isso. Explica para nós aí, Odilon. A turma que não conseguia espaço na mídia porque não tinha influência, vamos dizer assim, com trabalhos de muita qualidade, né? Sérgio Sampaio, principalmente. Para qualquer Raul Seixista, se você não falar do Sérgio Sampaio, olha, é um crime, né? Você voltou no Raul. Tem uma pergunta aqui do ouvinte aqui que está dizendo o seguinte: nos tempos de hoje, como as músicas dos anos dourados refletem nos dias atuais? Ou seja, temos um exemplo da música E o Dia em que a Terra Parou. E aí, o que você tem a dizer, Odilon? O Dia em que a Terra Parou aquela coisa do Raul falar que era um sonho, grande chance de ter sido verdade, né? Que ele sonhou, ele de alguma forma teve uma reminiscência, vamos dizer assim, e saiu aquela música maravilhosa, né? Mas tudo que você pegar lá nos anos 70 é cíclico, né? Alguém vai ouvir, vai tentar melhorar a melodia, a harmonia, ritmo, essa coisa toda, né? Vai desaguar. Você pega aí nos anos 90, você vai pegar os caras que... Lenine, Chico César, Zé Cabaleiro, é um tanto do que tinha lá nos anos 70, apesar do Lenine ser mais antigo que eles, né? Muito mais, né? E tem trabalho lá, mas só veio aparecer ali na época do Maurício lá na 97, né? Na 97, é isso mesmo. Agora, eu te falo uma coisa, o dia que a Terra parou, você não acha que ele teve uma visão? Porque há 2 anos atrás a Terra parou, ou você não... Eu acho. Não comparou? Eu acho, aqui nós vamos entrar numa seara meio complicada de falar, que é do credo de cada um, né? Não, a gente não vai falar de religião e nem política aqui, nós somos neutros na verdade, mas assim, parece que ele já tinha uma visão de que ia parar a Terra, e realmente há 2 anos atrás essa Covid-19 fez com que todo mundo parasse ao mesmo tempo em relação a esse vírus, né? Que afetou o mundo inteiro, todo mundo usando máscara ao mesmo tempo, então foi uma coisa meio que geniosa, digamos assim, né? Você sabe, e passa por uma coisa assim, né? Se você ouvir o Dia em que a Terra Parou, né? Você vai dizer, é impossível acontecer. Aconteceu. O que você acha, Odilon, na sua opinião, o que ainda é uma boa música hoje nos dias atuais? Levando em consideração que é ritmo, harmonia, melodia, né? Você conseguir mexer com a emoção de alguém. Eu acho que o cara fizer uma música e mexer com a emoção de uma só pessoa, já está dado o recado, né? Tem música que para algumas pessoas ela machuca imensamente, assim, quando te traz recordações, quando ela te remete a alguma situação que a pessoa viveu. Outras que para você foi muito importante, para mim não faz sentido nenhum, né? Hoje, o que você escuta? Você como um bom musicista, digamos assim, um cara que tem uma consciência de música boa, o que você curte hoje na palavra do cotidiano? Vamos lá. Eu sou de fases, né? Acho que todo mundo é um pouco assim, né? Eu tenho a fase de ouvir só MPB. Eu estava ouvindo em casa Luiz Melodia. Luiz Melodia. E ouvindo as várias fases do Luiz Melodia, né? Começa lá no Pérola Negra, né? Que foi uma sugestão. O nome da música foi uma sugestão do Adi Salomão, que era amigo do Luiz Melodia. O original a música tinha um outro nome. E ele sugeriu Pérola Negra. Esse disco é produzido, esse e o Maravilhas Contemporâneas, os dois têm trabalhos do Oberdan Magalhães, que era da banda Black Hill. Esses 2 discos são bem diferentes do Luiz Melodia. Depois ele tem outros discos sensacionais, né? Em várias fases diferentes, né? Hoje eu estou ouvindo o Luiz Melodia, mas até esses dias atrás eu estava ouvindo um espanhol maravilhoso, né? Eu ouço Pablo Milanês, ouço
Gosto, eu te falei isso, né? Gosto daquela fase italiana do Festival de Sanremo lá, Sérgio Endrigo. Sim, só um tempo remoto, mas boa. Boa música. Pepino de Capri e companhia. O que você fala do rock nacional? Ficou muito simples nos anos 80. Eu sei que muita gente vai falar, pô, mas você está falando mal? Não é mal, é diferente, né? Eu talvez tenha criado uma identidade nacional um pouco mais próximo da identidade nacional, mas diferente dos anos 70. Eu acho o rock dos anos 70 assim, muito injustiçado. Tem muita coisa boa, né? Começamos a falar aqui dos Incríveis, que entra pelos anos 70 com o Som Nosso de Cada Dia e o Casa das Máquinas. Casa das Máquinas, você sabe que tinha um amigo, não sei se é amigo seu, lá no bairro, lá, o Gerson Molina, com o Sérgio Molina. O tio dele é do Casa das Máquinas. Olha isso. É incrível, né? Olha isso. Tá vendo? Essa informação aí, a gente conhece o Gerson, o Sérgio há tantos anos. E depois eles vieram a ser hold das bandas, você sabe, foi do Charlie Brown, do Capital, do Titãs. Então, tudo no bairro do Oliveira. Olha, esse bairro, eu vou te falar, Odilon, é uma lenda, né? Tem uma coisa sobre Oliveira, aliás, duas, deixa eu contar uma. O Simbas, ele vira e mexe, ele passa na padaria do Juninho para comer um lanche. O Simbas, o cantor do Casa das Máquinas. Olha, é um point, essa padaria do Juninho, para quem não sabe, a gente está falando aqui com o Odilon hoje, ele é um frequentador assíduo, né? A gente se encontra sempre tomando aquela cervejinha gelada, né? Isso. E lá acontece tudo, né? Pois acontece. Eu não sabia dessa também. Agora tem uma melhor, né? O Festival de Águas Claras, o Festival de Iacanga, o primeiro foi em 1975 e teve muita gente da Vila Oliveira que teve lá, aqui de Santo André também. E quem fechou o primeiro festival de Águas Claras foi o Rock da Mortalha, que era uma banda da Oliveira. Que era o finado Landinho. Landinho, o Bacas, guitarrista, e o Julinho na bateria. Na bateria. Eles tinham um cara que era um performance, um cara que fazia umas performances na frente do palco. Mas tem muita gente, né? O Toninho, que mora ao lado da padaria, foi quem fez a iluminação do show do Rock da Mortalha, que fechava esse festival. Poxa, que bacana, tá lá hein? o Toninho ainda e a turma toda lá. Você vê, a gente conversando, a gente sobressaindo, que vai entender quantos artistas essa Vila Oliveira tem. Fala sério, hein, Odilon? Tem muito talento lá, o pessoal tá perdendo a oportunidade. A gente acabou de falar do Titãs, do Capital. O que você acha dessas bandas aí, que deram uma brecada, né? Eles pararam, não sei se tiraram o pé, fazem show, mas não lançaram mais nada. E aí? É natural, né? Você tem aquela fase de criação. É difícil um cantor com longevidade, né? É muito difícil o cara continuar criando aí depois de 20, 30 anos, né? Com qualidade. Há casos, muitos casos de gente que consegue, mas são raros, né? Mas eu acho que, principalmente esses que você falou, né? O Paralamas do Sucesso, o Titãs, o Traje a Rigor, esses caras deram um recado, né? Tem coisas geniais aí, né? O Traje, por exemplo, tem aquelas coisas do Roger lá, né? Inútil. Eu vi isso aí na Fábrica do Som no dia que eles estiveram lá. Eu fui no lançamento do primeiro disco do Traje a Rigor. Olha, que legal. Que foi no Esporte Clube Tênis da Aclimação. Porque eu tinha uma amiga que ela era produtora deles, né? Uhum. E aí acabou chamando eu, mais uma galera, e nós fomos lá. Eu vi o primeiro show. Os caras já eram bons, cara. Você acredita? Já. Tinha um guitarrista que chamava Carlinhos, tocava com ele, ele era um monstro. Né? Eu conheci o baterista, que era o Trincão. Trincão? Ele era namorado dessa amiga moça. Minha, entendeu? Muito legal. Aqui de São Caetano, o Roger, né? Tá aqui pertinho da gente. E outros tantos. Eu gosto muito do Capital Inicial. Eu acho que o Dinho Ouro Preto é um frontman, é um cantor extraordinário, cara. Ele domina o palco. Ele hoje domina o palco com quase 60 anos. Eu vi um show deles há pouco tempo. Domina, ele é muito bom, né? E tem ouvinte mandando um abraço pra você, que é o Pedrão da Oliveira, você deve conhecer. Um abraço pro Pedrão. Você sabe tudo de música, você morou na Rua das Palmas, é isso? Foi, né? Pois ele tá mandando aqui. E também tem um ouvinte perguntando quando foi que eu fui no Traje a Rigor. Se eu não me falha a memória, eu acredito que tenha sido em meados de 1982, 83, eu acredito que seja. Por aí isso mesmo, 84 estourando, mas meados, foi o primeiro disco do Traje a Rigor, lá no Esporte Clube Tênis da Aclimação. Você vê, se a gente fala lá do começo dos anos 80, né, já numa outra fase, aquela fase dos anos 70, lá muito, assim, a coisa bem hard rock, né, aqueles riffs de guitarra, e os brasileiros aqui sem recursos, né,
Você gravando aqui em 8 canais, você estava soltando fogos. Né? Quando veio 16, os caras doidaram, né? Não, com a você fala em dourada. gravação. Eu toco aqui The Doors, eu acho incrível a qualidade sonora dos caras até hoje, a mesma gravação, porque não deve ter sido remasterizado e o microfone era um microfone arcaico, mas o som do Jim Morrison, a voz dele saía perfeitamente, né? É. E é imortal, né? Imortal. Aliás, o Jim Morrison é um caso à parte, né? Cabe totalmente, dar dar um programa... Como o Ian Gillan, que é do Deep Purple, e vários deles, o David Coverdale, teve o pessoal também do AC/DC. Então, Eu gosto do cantor do Uriah Heep, David Byron. Esse Byron. criticado pela revista Rolling Stones, né? O cara falou que o Uriah Heep não sabia tocar e o cara não sabia cantar. Né? Os caras gravaram mais de 30 LPs, então chato, né? Acho que o cara não mandou bem não, né? Aliás, tem muito disso, né? Das pessoas ver uma banda ou um cantor carreira solo, o cara ir lá fazer um showzinho ou ele mostrar o seu trabalho, ele é negligenciado. Aí passa um tempo, o cara estoura. E aí, como é que fica? Pois é. Tem que ter esse cuidado, né? É demais, né? Então esses caras que enxergam, que falam, tem que ter um pouquinho de mais... Você falou dos anos 80, você pega Camisa de Vênus. Nossa. Os 2 primeiros discos são 2 obras-primas. Eu toco, ele é perfeito. Os 2, né? Primeiro, o que tem Beth Morreu e outras pérolas Adventista, né? Eu acredito no bem e no mal, e por aí. Você veja como são as coisas. Você pegar o Adventista e olhar a letra direitinho, é atual. Né? Essa letra vai ser... É atemporal, né? Você vai ouvir lá em qualquer época, ela já tem mais de 30 anos, ou talvez mais que isso, né? Mais. E é atual. E tantas outras. O Raul se encontra muito isso. É coisa que, em qualquer tempo, em qualquer época, alguém vai ouvir isso. Eu vejo que você está sempre focalizando o Bate e Raul. volta no Raul. Eu nem falei do Sérgio Sampaio ainda, que eu adoro. Vamos lá, fala do Sérgio Sampaio então. Tem história, Sérgio Sampaio merecia melhor sorte, não sei se financeira, mas pelo menos de reconhecimento. Eu respeito muito o que a minha filha ouve, né? Ela tem um ouvido diferente do meu, é de outra época, mas ela costumou ouvir coisa antiga. E se você perguntar para ela qual é o cara que ela prefere, né? Ela prefere o Sérgio Sampaio a todos, em detrimento de todos. Ela prefere Sérgio Sampaio, que tem uma produção muito pequena, né? Tem até uma coisa do Zé Cabaleiro, que fez um trabalho extraordinário com gravações dele que teriam se perdido, né? Sim. E lançou um disco que chama um CD, né? Que chama Cruel, produzido pelo Zé Cabaleiro, com arranjos da banda do Zé Cabaleiro. Certo. Isso vale muito a pena olhar. Ali tem Roda Morta, tem umas coisas. Pra quem não sabe, o Sérgio Sampaio... O Sérgio Sampaio, ele vem naquela... Sérgio Sampaio foi apresentado pelo Raul por um compositor chamado Odibar. Odibar era parceiro do Paulo Diniz, aquele Eu Quero Voltar para a Bahia, lá dos anos 70 e tal. I don't want to hear, essa coisa assim. E o Odibar foi apresentar algumas composições pro Raul, quando ele era produtor da CBS, e o Raul gostou do Sérgio Sampaio, pediu pro Sérgio Sampaio voltar, eles ficaram amigos, né? E quando o Raul lançou Sociedade da Gran Ordem Cavernista, esse cara aí... Paulo Diniz ontem faleceu. Deus o tenha. Tem aqui a informação que ele faleceu, deixou umas músicas bacanas. Boa, tem coisa linda dele. Não são poucas, não. Aí, de forma que o Odibar não teve lá as coisas apreciadas pelo Raul, mas o Raul pediu para o Sérgio Sampaio voltar, e quando ele lançou Sociedade da Gran Ordem Cavernista, que não é o primeiro disco solo do Raul, porque ali ele tinha a Milha Batucada e tinha o Edi Star, né? Junto, né? Dos 4, o Edi Star ainda é vivo, né? Continua cantando por aí, ele trabalhou fora do país, é um cantor muito legal, o Edi Star. Tem um disco dele dos anos 70 lá, os caras falam que ele é o primeiro glitter brasileiro e tal. Ele é um cara muito legal, as entrevistas dele são maravilhosas. E aí o Sérgio Sampaio veio com ele, eles lançaram isso aí, e quando o Sérgio Sampaio lançou o primeiro disco, que é o Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, esse disco é produzido pelo Raul. Esse disco é inteirinho legal. Se você perguntar para mim, fala 10 discos da MPB que você mais gosta. O Raul era um grande produtor, né? Além de ele idealizar as músicas, ele produzia ainda. Ele fazia isso muito bem, né? Mas ele tinha também essa coisa de valorizar o músico. E ele tem os caras certos trabalhando com ele. Bom, quem era muito amigo dele era o Paulo Coelho, né?
eles tiveram aquela coisa na fase da Philips. O Raul, depois da saída da CBS, né, ele queria ser artista. O cara da CBS falou que lá ele era produtor. Ele pegou e vazou para a Philips. Na Philips ele conheceu o guitarrista americano, o Jay Wacker, pai do Jay Wacker, que faz sucesso hoje aí. Era casado com a Jane Duboc. Ah, Jane Duboc. Nossa, quanto tempo eu não ouço falar Jane Duboc. É maravilhosa também, né? Bem. Quem quiser conferir, procura uma banda que chama Bacamarte, dos anos 70. Você vai ver a Jane Duboc cantando com o Bacamarte, e esse disco é maravilhoso também. Lá na CBS ele teve outros contatos, né, e ele levou os músicos que ele gostava, né? Ele levou o pessoal da Bolha, né, que era a referência de rock na época. E ele trabalhava com o pessoal do Azimuth, né, com o Alex Malheiros, o Mamão, Ivan Conde é o Mamão, e o Zé Roberto Bertrami, esse é paulistano, os outros dois são cariocas. Trabalhava com o pessoal do Renato e seus Blue Caps. Aliás, uma parte aqui para o Paulo César Barros, né, o baixista que sempre acompanhou o Raul, esse extraordinário, e tem a carreira dele toda ligada ao Roberto Carlos, junto com o Mauro Mota, que era o pianista, tecladista, que também produziu o Roberto Carlos durante anos. Na verdade, vieram tudo daquela safra dos anos dourados, né? Não tinha como. Você sabe que você conheceu os VIPs. Sim. Você sabe que eu tenho um parente que era dos VIPs, o Márcio Antonucci. Olha, era parente da minha falecida mãe. Olha isso. Porque meu sobrenome da minha mãe é Antonucci também. E eu tenho um primo com esse mesmo nome e sobrenome, aqui em São Caetano. Então, assim, estamos sempre com um pezinho ali no meio da musicalidade, né? Não tem como, né? Acho que bem mais do que a turma percebe. Acho que as pessoas não se dão conta disso, né? Mas a música, ela tá presente na vida de todo mundo, né? E na memória de todo mundo, né? A gente tem algumas memórias aí que são extraordinárias. Nós falamos um dia desse aí sobre a memória olfativa, né? Que você sente um perfume, um cheiro, você lembra de alguma coisa? Música também, né? Sim. Bom, Odilon, eu sei que se a gente for puxar assunto aqui, nós vamos longe, né? Eu queria te agradecer, né? Essa sua vinda aqui hoje para contar um pouquinho aí do rock. Eu sei que você puxou muito os anos 60 e 70. A galera que quiser ouvir novamente essa entrevista, clica lá, guardiadanoticia.com, você vai entender um pouco, porque os nomes que ele falou realmente são todos dos anos 60, 70, sabe tudo. Esse cara, vou falar para vocês, hein? Esse é o cara que pode dar pitaco ali e falar, eu conheço, eu vi, eu fui. É o Odilon Araújo. Eu te agradeço você ter participado aqui na Guardiã da Notícia. Espero você voltar mais vezes e com mais história, porque eu sei que se a gente for puxar assunto aqui, ó, vai estourar nosso horário e vai longe, hein? Pois é, valeu. Ó, eu quero primeiro agradecer novamente. Quero mandar um beijão para minha mãe que está ouvindo a gente. Bacanésimo. Essa é demais, hein? O pessoal lá bateu palma aqui. La mama é sempre mama. E essa é oriundi. Bacana, tá vendo? Ela se chama tudo oriundi, que nem fala tudo. E é isso aí, ó. Tivemos aqui 10 horas e 11 minutos. Tivemos aqui Odilon Araújo, mais um entrevistado aqui, um bate-papo gostoso aqui na Guardiã da Notícia. E logo mais, espero que você fique ligadinho, porque a programação continua. Até às 12 horas estamos recheadíssimo. Clica lá, guardiadanoticia.com, estará no site essa entrevista na íntegra. E para você que assistiu também, tá no Instagram, no YouTube, no Facebook. E vamos nessa, porque é a guardiadanoticia.com. Obrigado, Odilon. Obrigado. Um abração para todos aqui. Obrigado, pessoal da rádio aqui, muito bacana.